O Rádio é Notícia, com Arquimedes de Castro. Eu sou Arquimedes de Castro e hoje estou aqui para falar com vocês sobre a revolução promovida pelo Jair. O presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, parece ter um gigantesco desafio pela frente. Caso realmente pretenda fazer uma revolução que mude a cultura política do país. Afinal, foi isso que ele prometeu, não foi? Uma revolução política, ética, moral. Pois é, nos primeiros dias do seu governo, tem enfrentado uma dificuldade que pode estar comprometendo os resultados esperados por alguns dos seus eleitores. Recuperando-se do atentado que sofreu, aparentemente o presidente ainda não se apercebeu da gravidade da crise política que já começou no seu recente governo. E aqui precisamos dizer a verdade. É absolutamente compreensível que os familiares estejam próximos de Jair nesse momento que ainda se recupera da última cirurgia, que não transcorreu sem que complicações indicassem a gravidade da situação de saúde presidencial. Temos que ter paciência com o presidente. Ele sofreu um atentado gravíssimo, situação de saúde muito complicada, não é uma situação normal. Por falta de transparência, não se sabe exatamente quais são as implicações das intervenções cirúrgicas na capacidade de tomar decisões do chefe do Executivo Federal. Será que essas intercorrências de saúde, de cirurgia, de convalescença do período cirúrgico, isso está interferindo na capacidade do presidente de tomar decisões? Por quê que o presidente, numa situação tão grave assim, não se afastou para fazer um tratamento, deixando no lugar o vice? Qualquer pessoa na situação de Jair se afastaria, e o afastamento dele, por esse motivo de saúde, não seria visto de maneira nenhuma como fraqueza. Não. Seria um ato de humanidade entender a situação de doença do presidente. Entretanto, Jair optou por não se licenciar, permanecendo no comando do governo, mesmo dentro de uma unidade de terapia intensiva. A organização política familiar que envolve os filhos dentro das esferas de poder do Palácio do Planalto está causando um grande desconforto entre os políticos que dividem o poder em Brasília. O Brasil é um Estado democrático de direito. Ninguém exerce poder totalitário. Não existe um presidente no Brasil que manda em tudo, que é o dono de tudo e que decide tudo. O Estado democrático de direito é justamente a negação disso. Todos exercem cargo outorgado pelo povo. Os aliados de Bolsonaro estão assustados com as novas regras impostas pelo personalismo bolsonarista. E os adversários estão surpresos com a capacidade dos governistas de produzirem crises internas
a partir de situações que poderiam ser contornadas institucionalmente, mas são tratadas como se o governo fosse um reality show, um Big Brother, uma fazenda, onde as opiniões das redes sociais contam mais que o noticiário produzido pelos profissionais de imprensa. Sai uma denúncia e, ao invés de tratar da denúncia de forma institucional, o governo gera mais problema do que a denúncia apresentou, repercutindo opiniões e venhamos e convenhamos, né? Existem algumas regras éticas que não estão escritas em lugar nenhum. Mas, por exemplo, o Bolsonaro é chefe do Bebiano, que é ministro, é um assessor do presidente. Repare que há uma ordem hierárquica. Então vem cá, você que está me ouvindo, se sentiria bem se seu chefe ligasse para a rádio, publicasse no Twitter que você é mentiroso, que aquilo que você teria dito para ele é mentira? Em que situação você se sentiria? Você poderia, inclusive, pelas regras trabalhistas e até pela forma como os tribunais têm tratado casos semelhantes, a jurisprudência apontaria até para um caso de assédio moral. E parece evidente o assédio moral. Mas não é só isso, não. Está cada vez mais claro que, apesar de pregar um rigor moral de austeridade com os recursos públicos e uma vida pessoal balizada pela ética cristã, o presidente da República pode ter realizado operações financeiras irregulares, além de haver razoáveis evidências de que o PSL realizou operações fraudulentas com o fundo eleitoral nas eleições gerais que levaram o então deputado federal do PSC para a presidência. A atual crise política que envolve o ministro Bebiano que foi condenado sem provas. A atual crise, essa execração pública humilhante, pode ter, senhoras e senhores, os mesmos ingredientes do desentendimento na base governista de Dilma Rousseff, causado pelo apoio da então presidente a uma candidatura à presidência da Câmara em oposição ao aliado da época, que era Eduardo Cunha. Existe a chance de Gustavo Bebiano se transformar no Eduardo Cunha de Jair Bolsonaro, desencadeando uma crise de confiança no governo que pode contaminar todo o Congresso Nacional, já ressabiado e acuado por decisões presidenciais que não parecem ter sido refletidas em suas consequências, sendo resultantes de estados emocionais onde talvez a raiva e o ressentimento predominam sobre a razão. A limpeza ética que os eleitores esperavam com a chegada ao poder do ex-capitão do Exército ainda não aconteceu. Havendo indícios de que nem tudo é como vendido pela nova direita. A nova direita que já ensaia a recriação da UDN como forma de unificar os políticos conservadores em torno de uma nova legenda sem passado recente, para se envergonhar. Parece, meus caros ouvintes, senhoras e senhores, haver uma
fratura no governo de Bolsonaro. E os tubarões da velha esquerda já farejaram o medo, estão rondando. Se concentrar suas energias em apagar incêndios, o presidente pode cair numa grande armadilha e deixar de resolver o maior problema nacional hoje, o desemprego. O desemprego e a letargia econômica estão deixando o Brasil em situação frágil diante da possível crise econômica mundial que se avizinha. Isso já está bastante claro. E criar uma agenda positiva, estabelecer uma discussão em torno de temas edificantes, pode simplesmente ser uma cortina de fumaça e não vai funcionar. Porque ficaram as denúncias a serem explicadas. A história do motorista que não está devidamente explicada. A influência do Flávio, do Eduardo, dos filhos do presidente nas decisões presidenciais. Parece que os 4, Bolsonaro e os 3 filhos, se juntam e decidem coisas e resolvem fazer essas coisas à revelia do resto, como se estivessem ainda em campanha eleitoral e tivessem ainda que lutar contra a oposição. Para mim, o presidente Jair Messias Bolsonaro ainda não assumiu o cargo de presidente da República. Ele ainda não se deu conta do cargo que ocupa. E, a permanecer essa situação, ficará muito difícil a sua legitimidade. Bolsonaro apostou, como nenhum candidato apostou, no contato direto com os seus eleitores. Agora que é presidente da República, manterá esse contato direto com os eleitores, fazendo aquilo que as redes sociais pedem. Se pedir a cabeça de um, a cabeça rola. Vai ser assim que o Brasil será governado? Será assim que o Brasil será governado? Pela aclamação das redes sociais? Eu tenho a impressão que, se optar por isso, o presidente da República terá muitos problemas políticos pela frente. É óbvio que reagir às acusações e se mostrar de uma maneira que não está envolvido com as acusações é muito importante. Mas o presidente já tem um mandato, é um mandato eletivo, ele não tem prazo de vencimento antecipado, são 4 anos de mandato. Então, se espera que nesses 4 anos o presidente da República haja como presidente. E talvez, por falta de experiência, está faltando a Bolsonaro a embocadura de presidente da República. Ouvir ex-presidentes e se tornar melhor informado a respeito daquilo que realmente acontece na sua presidência, pode ser crucial e fundamental. Senhoras e senhores, eu torço pelo sucesso do Brasil. Eu torço pelo Brasil, eu sou brasileiro. Eu adoro o meu país. Ao contrário de muitos brasileiros que moram aqui e criticam o Brasil, eu gosto muito do meu país, com seus defeitos e suas contradições. E não tenho absolutamente nenhum preconceito com militares no poder. Acho que precisamos superar esse preconceito. Democraticamente, qualquer um pode chegar à presidência da República, qualquer um. Basta cacifar-se, e ter os votos suficientes. Mas não pode fazer qualquer coisa, porque nós temos uma regra, e a regra é clara:
Vivemos num Estado democrático de direito e todos os que ocupam a presidência da República devem satisfação ao povo. Mas além disso, para além da satisfação ao povo, devem reverência à instituição e ao cargo. Seria muito e é muito melhor para o Brasil harmonia entre os poderes da República do que uma crise atrás da outra, como se estivéssemos vivendo dentro de um Big Brother. Era o que eu tinha para hoje. Direto de Campina Grande, falou Arquimedes de Castro. O Rádio é Notícia, com Arquimedes de Castro.